Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos partes de nossa reunião. Nesse vídeo, nós vamos estar fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos Joyce Espiritual, Faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos então agora juntos encontrar alguma joia espiritual da semana 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Então, iniciando, vamos fazer a primeira pergunta da nossa apostila. No entanto, vamos fazer a leitura de 1 Crônicas, capítulo 9, o versículo 33, que diz assim: Estes eram os cantores, cabeças das casas paternas, dos levitas, que ficavam nas salas e estavam isentos de outros deveres, pois tinham a responsabilidade de estar a serviço dia e noite. Então a pergunta da apostila está baseada na Sentinela de 2010, 15/12, página 21, parágrafo 6. Então a pergunta: como esse texto nos ajuda a entender que a música é uma parte importante da nossa adoração a Jeová? Então podemos responder da seguinte maneira: o texto mostra que para se dedicar aos cânticos, à música, eles eram isentos dos deveres. Isso os ajudava a dedicar tempo suficiente para compor e ensaiar, mostrando assim a importância da música na adoração a Jeová. Então, essa é a resposta-chave dessa pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta da nossa apostila, onde vamos encontrar algumas joias. Então, a pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, a primeira joia que nós podemos encontrar está no capítulo 7, o versículo 22, que diz assim: Efraim, pai deles, chorou por muitos dias, e seus irmãos foram consolá-lo. Então, após a morte de seus filhos, aos homens de Gate, pelos homens de Gate, Efraim ele chorou por muitos dias e precisou ser consolado por seus irmãos. Lição para nós: passar por situações dolorosas na vida, nesse mundo em que vivemos, não é fácil, mas infelizmente estamos à mercê dessas situações. E quando passamos por isso, não devemos nos isolar, devemos deixar que os nossos irmãos, tanto de sangue ou de fé, nos consolem, para que assim possamos lidar com a nossa dor. Ainda no versículo 22, na qual a gente acabou de ler, no início do versículo ali diz que Efraim chorou por muitos dias por causa da morte de seus filhos. Lição para nós: chorar por muito tempo ou ficar de luto por um ente querido não é errado. Essa é uma dor natural dos seres humanos. Então, se você tem a oportunidade, ou se eu tenho a oportunidade de ajudar um irmão nessa situação, não critique. Apenas faça igual os irmãos de Efraim. Console somente e faça com que a pessoa se recupere desse luto ou dessa dor. Ainda outra joia espiritual que nós encontramos nesse capítulo, agora vamos lá para o capítulo 9, o versículo 13, que diz assim: E os irmãos deles, cabeças das casas paternas, 1.760 homens fortes e capazes, agora notem, prontos para realizar o serviço da casa do verdadeiro Deus. Esse versículo mostra que os cabeças das casas paternas estavam sempre prontos para realizar o serviço da casa do verdadeiro Deus. Lição para nós: nós, como servos de Jeová,
devemos estar sempre prontos também para realizar nosso serviço a Jeová. Isso envolve desde pregar as boas novas até estar prontos para defender a nossa fé quando for confrontado, para que assim possamos também ser encarados por Jeová como homens e mulheres capazes e fortes. Ainda no capítulo 9, vamos ler agora o versículo 25, que diz assim: De tempos em tempos, seus irmãos deviam vir dos seus povoados para servir com eles por 7 dias. Os porteiros que ficavam de vigia no portão da casa de Jeová, eles recebiam as visitas de seus irmãos de tempos em tempos por 7 dias. E nesse período, eles trabalhavam unidos e eram fortalecidos mutuamente. Lição para nós. Hoje nós temos essa rica oportunidade de trabalhar em união e encorajar nossos irmãos. Fazemos isso quando vamos para o campo, quando comentamos nas reuniões e principalmente quando incentivamos e encorajamos aqueles que estão no tempo integral. E ainda outra joia que nós podemos tirar no capítulo 9, na verdade é uma junção de alguns versículos. Do versículo 22 ao versículo 33, nós percebemos que nesses versículos cada um tinha uma função, desde porteiro a cantores. Mas ninguém achava que um trabalho era melhor que outro, mas eles trabalhavam em união. E isso dava certo, e eles conseguiam fazer a vontade de Jeová. Lição para nós: na organização de Jeová, cada pessoa tem uma função, desde publicadores a membros do corpo governante. No entanto, o objetivo desses é manter o bom funcionamento. Então, não rejeite nenhum privilégio de serviço prestado a Jeová. Apenas faça com zelo e demonstre que, independente do trabalho que seja, você faz isso porque você ama a Jeová. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, depois deixe um cartão de visita do site jw.org. E após a demonstração, nós vamos analisar o ponto 16 da brochura Melhore. Concentre-se em coisas positivas. Então vamos iniciar a nossa primeira conversa. Então inicia assim. Ruth inicia dizendo: Olá, tudo bem? Fico feliz em ver você lendo a Bíblia. Isso, hoje em dia, é uma relíquia. Meus parabéns. Então Esther, a moradora, diz assim: Bom dia, obrigado. Precisamos muito ouvir a voz de Deus. Então Ruth continua: Com certeza. A propósito, me chamo Ruth. Como você se chama? Então Esther diz, né? Me chamo Esther. Então Ruth continua: Bem, imagino que, como uma boa leitora da palavra de Deus, você deve fazer muitas orações para conversar com nosso Deus. Então Esther diz: Ah, sim, realmente faço bastante orações. Isso não pode faltar em nossa vida. Então Ruth continua: É exatamente sobre a oração que estamos conversando com nossos vizinhos e amigos. Você acha que Deus ouve nossas orações? Então Esther diz: Olha, eu tenho uma resposta para a sua pergunta. Posso estar errada, mas acho que Deus só ouve para aqueles que, de alguma forma, faz a sua vontade. Então Ruth continua: Obrigado por sua resposta, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Salmo 65, 2. Quer ler? Então Esther diz sim, faz a leitura do texto e após a Ruth continua. Então,
Com base nesse texto, o que você responderia agora? Então Esté diz: vivendo e aprendendo. Aqui mostrou que Deus é o ouvinte de oração. Parece que ele ouve a oração de todos. Então Ruth diz: sim. Você acha bom que seja assim? Esté: claro. Assim me sinto mais segura. Então Ruth continua: que bom. Se você me permitir, no sábado eu posso vir aqui para te mostrar o que podemos pedir em nossas orações. Até lá, vou deixar esse cartão com você, que vem trazendo o site jw.org. Dentro dele, você vai encontrar vários assuntos e pode fazer também um curso grátis da Bíblia. Então aqui eu finalizo a primeira conversa e depois você pode adaptar o final dessa primeira conversa da maneira que você achar melhor. Agora vamos fazer a análise do ponto 16. Concentre-se em coisas positivas. Então o que deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode ser feito isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então percebemos que durante a demonstração, Ruth, ela foi bastante positiva, pois ela falou a respeito das orações, elogiou a moradora pelo fato de estar lendo a Bíblia, e isso abriu oportunidade para que ela pudesse fazer a pergunta. E ela chamou a atenção, ela deixou que a palavra de Deus fosse o centro das atenções. Então ela usou muito bem também a palavra de Deus. E na pregação, como pode ser feito isso? Encare as pessoas de modo positivo. Imagine cada pessoa como um futuro irmão. Então, independente de quem venha nos atender, nós devemos tratá-lo com respeito, dignidade, transmitindo a mensagem de Deus. Por se fazer assim, podemos ter certeza que Jeová irá nos abençoar e nós conseguiremos sair muito bem nessa parte. Vamos agora fazer a revisita. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Depois, ofereça uma publicação do kit de ensino. Após a demonstração, nós vamos fazer a análise do ponto número 20. Faça uma boa conclusão. Então, iniciando, Ruth diz assim: que bom que está tudo bem com a família. Vejo que já trouxe a Bíblia. Isso é bom. Apenas relembrando a pergunta que vamos considerar hoje, sobre que coisa podemos orar ou o que podemos pedir em nossas orações. Você chegou a considerar essa pergunta? Então Esté diz: sim, com certeza. E acho que ele, assim como ouve a todos, ele deve também responder a tudo que pedimos. Então Ruth diz: essa seria a lógica. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Abra, por favor, em 1 João capítulo 5, o versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então, depois que Esther fazer a leitura, você diz assim, ou Ruth vai dizer assim: então, Esther, de acordo com o texto, você percebeu que tipo de oração Deus ouve? Então Esther diz: percebi. Deus ouve somente as orações que estejam de acordo com sua vontade. Então Ruth continua: muito bem, Esther, está certinho. Uma das coisas que está de acordo com a vontade de Deus é que nós podemos pedir para proteger a nossa família, o próximo, ter o alimento a cada dia. Podemos pedir também para Ele abençoar, proteger a nossa família, pedir pelo reino de Deus. E existe ainda muitos outros assuntos. E para você entender melhor sobre que coisas podemos pedir a Deus, eu gostaria de deixar com você esse livro, Seja Feliz para Sempre. Aqui na lição 9 tem o tema: a oração fortalece sua amizade com Jeová.
E aqui do ponto 1 fala exatamente do que estamos conversando, para quem devemos orar e sobre o quê. Tenha certeza que você vai gostar muito de fazer essa leitura. Aí, quando eu voltar aqui na próxima semana, eu irei te mostrar a respeito a outra pergunta, a base da Bíblia. Como Deus responde nossas orações? Então, aqui eu finalizo essa revisita. É claro que você pode finalizar de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Então, agora vamos fazer a análise da lição da brochura Melhore. Então, a lição número 20 diz assim: faça uma boa conclusão. Então, o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive a pessoa a colocar em prática. E como pode ser feito isso? Faça uma conclusão simples, dê um incentivo e faça uma conclusão breve de acordo com o tema. Bem, percebemos que no final da demonstração foi exatamente isso que aconteceu. Ruth, ela fez uma conclusão simples, falou pouca coisa, deu um incentivo pelo fato de deixar o livro com ela, mostrou a lição e o ponto que ela poderia ler para entender melhor sobre aquele assunto que elas estavam conversando e chamou a atenção de novo para o tema ao finalizar a sua demonstração, pois ela repetiu de novo com relação a que coisas podemos orar a Deus, levando em consideração a matéria que ela iria ler no livro. E com certeza ela incentivou ela a fazer isso por deixar o livro com ela e mostrar o ponto que ela poderia estar considerando. Então conseguimos perceber de uma maneira simples e fácil. Ruth, ela foi muito bem em sua designação, aplicando muito bem a matéria solicitada. Vamos agora dar continuidade, então, à nossa parte Faça Seu Melhor no Ministério. Então vamos agora fazer o discurso, que está baseado na Sentinela de 2021, de junho, parágrafo 2 ao 4. O tema: ajude seu estudante a colocar em prática o que aprende. Após o discurso, a gente vai fazer a análise da lição 13. Mostre como colocar o assunto em prática. Então, o discurso inicia assim. À medida que os anos passam, o mercado de trabalho fica mais competitivo e precisamos nos qualificar, pois grande parte das empresas pede experiência no setor. Mesmo que você nunca tenha trabalhado, eles querem e precisam que você tenha experiência. Senão, você não consegue a vaga. Podemos dizer que, de modo similar, é o que acontece com o batismo. Antes de se batizar, você precisa ter experiência, ou seja, já está praticando, para que assim você possa ter certeza que é isso que você quer, ou seja, você estará qualificado para se batizar. Mas para que isso aconteça, como os instrutores podem ajudar os estudantes a colocar em prática aquilo que aprende? Nesse discurso, nós vamos ver 3 maneiras de estabelecer alvos, fazer mudanças difíceis na vida e amar a Jeová. Então, ajude seus estudantes a estabelecer alvos. Qualquer coisa na vida que temos alvos traçados, isso nos ajuda a trabalhar em prol disso, para que possamos atingi-los. Para os nossos estudantes, é necessário que tenham alvos. Isso irá motivá-los a chegar até o batismo. E algo que pode ajudar é, durante o estudo com eles, usar o quadro Tente o Seguinte. Podemos ajudar os estudantes a traçar objetivos e o que eles podem fazer a curto prazo para alcançar um alvo. E na parte Outra Ideia, podemos pedir que eles sugiram uma ideia de como eles podem tentar atingir um alvo simples. Outra coisa que podemos fazer é ajudar os nossos estudantes a fazer mudanças na vida. Mas por que isso pode ser difícil?
Veja o que diz o livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 23. O texto diz assim: Depois de olhar em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como será difícil para os que têm dinheiro entrar no reino de Deus. Jesus ele sabia que seria difícil para alguém com posses, com muita riqueza, herdar o reino de Deus. Mesmo sabendo disso, ele disse o que ele, aquele homem, poderia fazer. Isso nos remete da mesma situação. Não importa qual seja a dificuldade de nosso estudante, nós precisamos alertá-los para a necessidade de fazer as mudanças. Podemos fazer isso por perguntar e para que eles possam entender aquilo que está envolvendo a sua situação. E quando eles respondem à base de perguntas, de ponto de vista, a gente consegue entender aquilo que ele tem no coração e o que ele entende sobre o assunto. Fazendo assim, ele vai entender a necessidade de se fazer mudanças necessárias para fazer a vontade de Jeová. Podemos também ajudar nossos estudantes a amar mais ainda a Jeová, por mostrar as qualidades que Jeová ele demonstra no dia a dia para conosco e também para toda a humanidade. Mas ainda existe outras coisas que nós podemos fazer. Sempre que surgir oportunidade, mostre para o seu estudante como Jeová, ao longo dos anos, tem mostrado o quanto ele ama a humanidade, por fazer uma terra bonita, com variedade de cores, cheiros, criação dos animais, muitas espécies diferentes. Então isso mostra o quanto Jeová ele ama as pessoas. E quando os estudantes eles começam a ver essas qualidades de Jeová, eles também começam a amá-lo. Isso vai ser essencial para que eles possam fazer a vontade de Jeová a curto e a longo prazo. Podemos também ajudar os nossos estudantes a ver como Jeová é um Deus feliz e que ele sempre está do lado daqueles que o amam. Vamos ver isso no livro de Isaías 48, 17 e 18. O texto passa a nos dizer assim: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então, a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas no mar. Então, quando os nossos estudantes perceberem o quanto Jeová os ama, o quanto Jeová quer ensiná-los a andar no caminho em que eles devem andar, e ao fazer isso, eles vão perceber que a sua vida ficará mais tranquila, eles conseguirão ter uma paz mental em saber que está fazendo a vontade de Jeová, aplicando a orientação da palavra de Deus. Então eles vão conseguir perceber o quanto Jeová os ama. E a partir do momento que eles conseguem perceber isso, o amor por Jeová também vai aumentar. E isso com certeza vai fazer com que eles coloquem em prática tudo aquilo que eles têm aprendido. E ao fazer isso, tenha certeza que eles estarão melhor preparados para o batismo. Então, meus irmãos, aqui eu finalizo esse discurso. Eu li apenas 2 textos, mas é claro que se você quiser adaptar mais alguns textos, não tem problema nenhum. É só colocar nos pontos certos, ok? Vamos fazer então agora a análise da brochura. Então a lição 13, ela tem o tema Mostre como colocar o assunto em prática. Então o que deve ser feito? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então, como se pode fazer isso? Pense no seu público, mostre às pessoas o que fazer. Então, percebemos que o orador ele fez exatamente isso. Ele destacou 3 pontos principais e mostrou de maneira simples e prática como o estudante podia aplicar aqueles pontos
para que pudesse preparar para o batismo. Então conseguimos perceber que ele tinha que ter alvos, fazer mudanças e amar ainda mais a Jeová. Então ele destacou esses 3 pontos, aplicou ele e explicou como o estudante poderia usar na vida para que pudesse estar preparado para o batismo. Então, ao fazer isso de maneira simples, tranquila, o orador aplicou muito bem a lição da brochura. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim dessa parte. Faça seu melhor no ministério. Trouxemos apresentações simples, fáceis e práticas. Muito bem, vamos iniciar então a nossa consideração. Pegue o seu livro, abra por favor na lição 36, que tem o tema Seja sempre honesto. Então a introdução diz assim: todo mundo quer ter amigos honestos. Jeová também quer isso. Mas ser honesto no mundo onde muitas pessoas são desonestas não é fácil. Mesmo assim, por que é bom ser honesto? O ponto 1 diz assim: quando somos honestos, mostramos que amamos e respeitamos a Jeová. Pense no seguinte: Jeová sabe tudo que nós pensamos e fazemos. Ele vê quando decidimos ser honestos e dá valor a isso. Sua palavra diz: Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Então a pergunta do ponto 1 é: qual é o motivo mais importante para sermos honestos? Então a resposta-chave: pois mostramos que amamos e respeitamos a Jeová. E de acordo com Provérbios 3,32, Jeová detesta a pessoa falsa. Ponto 2 com a leitura. Jeová quer que a gente fale a verdade uns com os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vamos mentir nem distorcer a verdade quando falamos com parentes, colega de trabalho, irmãos da congregação ou autoridades. Quem é honesto não rouba, nem tira vantagem de outros. E a pessoa honesta paga todos os impostos. Ou seja, nós nos comportamos honestamente em todas as coisas. Pergunta: como podemos ser honestos no nosso dia a dia? Então a resposta: por não mentir nem distorcer a verdade. Também não tiramos vantagem de outros e pagamos todos os impostos. Leitura do ponto 3. Quando temos a reputação de ser honestos, as pessoas confiam em nós. Dessa forma, ajudamos a criar na congregação um ambiente de confiança como uma verdadeira família. Além disso, vamos ter uma consciência limpa. Nossa honestidade também pode adornar o ensinamento do nosso Salvador, Deus, e fazer com que outras pessoas queiram aprender sobre Jeová. Pergunta: por que é bom ser honesto? Então a resposta: primeiro, porque vamos criar na congregação um ambiente de confiança. Vamos ter uma consciência limpa, vamos adornar o ensinamento de nosso Salvador Deus e outras pessoas vão querer conhecer e aprender sobre Jeová. Aprenda mais. Veja como a honestidade afeta você e sua amizade com Jeová. Veja também como você pode ser honesto em várias situações da vida. Então, passando para o ponto 4, a honestidade agrada a Jeová. Então, vamos fazer a leitura de 2 textos e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, o primeiro texto é o Salmo 44, 21, que diz assim: será que Deus não descobrirá isso? Ele conhece os segredos do coração. E o outro texto é Malaquias 3,16, que diz assim: então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação, para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Então a primeira pergunta: na sua opinião,
por que não devemos achar que podemos esconder alguma coisa de Jeová? Então a resposta, existe um ditado muito interessante e antigo, né? A mentira tem perna curta, ou seja, logo logo iremos descobrir. Se com o ser humano é assim, imagina com Jeová que vê tudo. Então é por isso que não podemos esconder nada de Jeová, pois Deus ele está vendo tudo o que nós fazemos. Ele conhece os segredos de nosso coração. Então nada mais sábio e justo é falar a verdade, não importa qual seja a situação. A segunda pergunta: como você acha que Jeová se sente quando decidimos falar a verdade, mesmo quando isso não é fácil? Bem, primeiramente o livro de Malaquias, né, que nós lemos o versículo 16, ali fala que Jeová ele prestava atenção e escrevia num livro de recordação aqueles que temiam o seu nome, ou seja, Jeová ele se alegrava. Tanto era assim que ele escrevia no livro para recordar dessas pessoas. E é exatamente isso que mostra na ilustração, né? Uma filhinha derramou um café e o pai ele viu, ou ela já está contando de prontidão, né? Então, quando os filhos falam a verdade, os pais ficam felizes. Então, assim é com Jeová. Jeová ele também fica feliz quando falamos a verdade. Passando para o ponto 5, seja honesto em tudo. Muitas pessoas acham que nem sempre é possível ser honesto, mas veja por que devemos ser honestos em tudo. Então depois veja o vídeo, né? O que nos dá alegria, uma consciência limpa. É um vídeo muito interessante e tenha certeza, se você praticar isso no seu dia a dia, principalmente no seu trabalho, você vai ser bem visto por todos. Vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 13, o versículo 18, que diz assim: continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Então, a pergunta: como podemos ser honestos com nossa família? Então, eu vou citar algumas maneiras e depois os irmãos podem citar também lá no final do vídeo. Bem, na família, os maridos podem ser honestos com as esposas, contando tudo o que acontece que sente, igualmente com as esposas. Os filhos podem contar o que está acontecendo no trabalho, na escola, ou alguma coisa que eles estejam passando. Então, quando essa honestidade acontece, a família se torna mais unida. A segunda, como podemos ser honestos no trabalho ou na escola? Bem, no trabalho, a honestidade é essencial, né, para que você possa obter a confiança. Se você for um funcionário de encarregado, do chefe, se você for um supervisor dos subordinados e também do chefe, e se você for o seu chefe, você ter a boa visão, né, dos seus funcionários, em saber que você é uma pessoa honesta em tudo. E na escola pode mostrar honestidade por não colar na prova, por não faltar aula, né, matar a aula, por assim dizer, não entrar na escola. Então essa honestidade vai valer tanto para você mesmo, que vai se formar de uma maneira tranquila, e também para os seus pais, né? Por eles achar que você está indo para a escola e você não ir ou não entrar na sala de aula. Então, tem uma gama, né? Um leque, se abre um leque quando se fala a respeito desses assuntos. E como podemos ser honestos em outras situações? Então aí fica um leque maior ainda, né? Depende da situação. Então, vamos supor, se for um tratamento médico, onde você precisa optar por cirurgia com sangue ou sem sangue, até que ponto entra a sua honestidade para conjugar aquilo que você vem aprendendo ao longo do tempo? Então, será que lá na hora da decisão final você vai ser honesta naquilo que você aprendeu, a verdade que você conhece? Será ao tratar de um negócio com uma pessoa, você vai fazer um contrato fiel àquilo que realmente é a verdade? Será que você vai ser honesto nos valores? Então, tem uma série de situações.
Depois, se os irmãos quiserem, deixe lá no comentário. Passando para o ponto 6, a honestidade é para o nosso bem. É verdade que ser honesto pode trazer alguns problemas, mas no final das contas é sempre a melhor coisa a fazer. Então vamos ler o Salmo 34, 12 ao 16 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Quem entre vocês tem prazer na vida e deseja ver muitos dias felizes? Nesse caso, resguarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Desvie-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por ela. Os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Mas a face de Jeová se volta contra os que fazem o que é mal, para apagar da terra toda lembrança deles. Então a pergunta: como a honestidade pode deixar a sua vida melhor? Então aí a gente vê 3 situações, né? A primeira, o marido conversando com a esposa, provavelmente alguma coisa que aconteceu ao longo do dia, ou talvez até mesmo sobre o relacionamento deles. Então, quando maridos e esposas são honestos, eles fortalecem o seu casamento. Na situação B, a gente vê um funcionário, né, que provavelmente está fazendo algo de bom e com isso ele granjeia a confiança do seu patrão. Então, trabalhadores honestos ganham a confiança dos seus chefes. E no ponto C, a gente vê um cidadão que está com sua situação, né, regularizada, o seu carro, a sua CNH. Então, cidadãos honestos ganham respeito das autoridades por estar em dia. Algumas pessoas dizem: uma mentirinha de nada não faz mal a ninguém. Por que você acha que Jeová odeia todas as mentiras? Então a resposta, de uma maneira simples e fácil: o pai da mentira, não importa qual seja o tamanho dela, é Satanás, o diabo. Então qualquer mentira que uma pessoa conte é filho de Satanás. Resumo: Jeová quer que seus amigos sejam honestos em tudo o que dizem e fazem. Então a revisão: quais são algumas das maneiras de sermos honestos? Bem, então vimos nesse estudo que podemos ser honestos com nossos parentes, com nossas esposas, esposa com os maridos, no trabalho, na congregação, com as autoridades, por pagar os impostos. Então, em todas as áreas de nossas vidas, nós podemos mostrar honestidade. A segunda pergunta: por que não devemos achar que podemos esconder alguma coisa de Jeová? Bem, conseguimos perceber que Jeová, ele vê tudo. E quando a pessoa ela é uma pessoa honesta e faz a vontade de Jeová por aplicar os princípios, Jeová escreve o nome no livro da vida, no livro de recordação. Então, ser honesto é um fator determinante para aqueles que querem agradar a Jeová. E a terceira pergunta: por que você quer ser honesto em tudo? Então, a resposta: porque é isso que Jeová deseja. Então, nós, como cidadãos do reino de Deus, é nossa obrigação e dever ser honesto em tudo. Não importa a consequência da nossa honestidade. O mais importante é termos uma consciência tranquila para com Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos aqui ao término dessa consideração. O estudo está muito tranquilo, né? E fácil de ser comentado. Espero que os irmãos também possam ter um bom estudo bíblico de congregação em sua reunião. Então, obrigado a todos, tá, pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.